Então, boa tarde a todos os alunos do terceiro ano médio da Escola Frederico Lundig. Estamos iniciando aqui mais uma aula e nessa oportunidade a gente vai corrigir a avaliação bimestral que vocês participaram, certo? Está presente na sala o aluno Gabriel e agora vamos dar prosseguimento aqui com a primeira questão. A primeira questão dizia o seguinte: com base nos estudos sobre frações, qual o resultado da expressão 6 sobre 7 mais 2 sobre 5? Na primeira atividade, que também tem um vídeo aí, que nós postamos aqui no YouTube, que a gente resolvia essas frações. Nós temos essa aqui, ó, 2 sobre 5 e 6 sobre 7. Deixa eu organizar aqui melhor. Então, 6 sobre 7 mais 2 sobre 5. A gente sabe que quando a gente tem frações com denominadores diferentes, que é o caso aqui dos números que estão embaixo, a gente percebe que um é 7 e o outro é 5. Quando isso acontece e eles são diferentes, e você tem aqui uma soma ou uma subtração, então você precisa usar o procedimento do MMC, que serve para você encontrar qual será o denominador comum para os dois denominadores aqui, o 7 e o 5, certo? Eu não gosto muito de usar isso aqui, demora muito, certo? Isso aqui foi um assunto estudado lá no sexto ano, e na verdade a gente vai fazer utilizando o método da borboleta. Método da borboleta. O que a gente faz é o seguinte: esse método ele só serve para as frações que estão sendo somadas ou subtraídas, certo? E tem os denominadores diferentes. Quando ela tem os denominadores iguais aqui, Gabriel, 1 sobre 2 mais 3 sobre 2, por exemplo, os números que estão embaixo são iguais, então eu simplesmente repito o denominador e somo a parte de cima, ou somo ou diminuo. Nesse caso aqui eu vou somar 1 mais 3 que dá 4, certo? Nesse caso aqui ainda dava para dividir por 2, ó, porque toda fração é uma divisão. Então 4 dividido por 2 ia dar 2, certo? Mas quando isso aqui é diferente, então a gente não pode fazer isso aqui, não pode repetir o denominador. Então o que é que a gente faz? Usa o truque da borboleta, né? O truque da borboleta, a gente desenha aqui, ó, uma borboleta nesse formato, né? Pegando aqui o 6 e o 5, o 7 e o 2, que na verdade essa borboleta, se você for observar direitinho, ela é um sinal de vezes. Então serve aqui para vocês multiplicarem os números. Então fica 5 vezes 6, que vai dar 30, e 7 vezes 2, que dá 14. Embaixo, 7 vezes 5, 35. Então eu pego, faço isso aqui, ó. 35 está embaixo, o 30 está aqui do lado esquerdo, o 14 do lado direito. E no meio tem um sinal de mais, ó. Agora eu posso resolver. 30 mais 14 dá 44 sobre 35. Então a resposta seria 44 sobre 35. Na verdade né? 44 sobre 35. Aí você vai marcar essa opção aqui. Deu para entender, Gabriel? Sim, professor. E eu não usei esse da borboleta, não. Eu usei o dali, o do. O MMC. Sim. Beleza. Que pode usar também, tranquilo. Certo? No caso MMC, você ia tirar o MMC de 7 e 5, né?
que são dois números primos, então ia ficar 7. 7 dividido por 7 que dá 1. E 5 não pode dividir por 7. Eu ia repetir ele aqui, para dividir aqui nessa outra rodada. E agora encontrava que o denominador era 35. De qualquer forma, você encontrava, né? E daí fazia. Eu, particularmente, eu não gosto muito desse método, por quê? Porque ele demora muito, certo? Então, prefiro ir pelo método da borboleta, que dá certo também, e que no final, se for o caso, a gente simplifica a fração. Nesse caso, não precisou. Mas, tipo, se for dois números pares aqui, um em cima e outro embaixo, dá para a gente simplificar por 2, ou seja, dividir o numerador e o denominador por 2. Passando aí para a próxima questão, é uma questão que envolve potência. É um estudo que a gente também fez aí na primeira atividade, que eu acabei trazendo aqui para avaliação bimestral. Então, o que é que diz a questão? A questão diz o seguinte, ó, com base na propriedade das potências, que afirma que todo número, olha só, todo número elevado a zero é igual a 1, calcule e marque a alternativa que corresponde ao resultado da expressão. Então, eu vou repetir ela aqui. Tem x elevado a 3 mais 5 menos 123 elevado a 1000, fecha parênteses, elevado a zero, mais 5 elevado a 2. Ou seja, o detalhe dessa questão era apenas observar o expoente. O expoente que no caso aqui, ó, é zero. E tudo isso aqui que está dentro do parênteses vai ficar igual a 1. Por quê? Porque a própria questão está dizendo aqui, ó. A própria questão está dizendo todo número elevado a zero é igual a 1. Então, se isso realmente é verdade, então eu posso substituir tudo isso aqui, que está dentro do parênteses, posso substituir por 1. Então, isso aqui tudo é 1. Aí, vou somar com o 5 elevado a 2. O 5 elevado a 2 é uma potência. Uma potência ela é formada por uma base e um expoente. O de cima é o expoente. E o de baixo é a base. O que é que faz para resolver isso aqui? O expoente ele manda a base repetir quantas vezes for necessário. Nesse caso aqui o expoente é 2, então a base vai repetir 2 vezes. E aqui no meio eu coloco o sinal de multiplicação. Fazendo as contas, 5 vezes 5, 25. E daí, complementando nossa resposta, fica aqui 1 mais, no lugar de 5 ao quadrado, eu coloco 25. Nossa resposta final é 1 mais 25, que dá 26. Certo? Então, a gente ia marcar aqui o 26 como resposta. Ficou claro? Deu para entender? Sim. Pronto. Vamos para a próxima questão agora. Uma questão que envolvia aí raiz quadrada, que foi outro assunto que a gente estudou aí na primeira atividade. E para resolver isso aqui, primeiramente a gente recorre à multiplicação, né? A tabuada, na verdade. Tabuada da multiplicação. Eu digo a vocês que não é obrigatório você memorizar a tabuada completa, mas pelo menos alguns números importantes, como 1 vezes 1, que dá 1. Isso aqui vai me gerar a raiz quadrada de 1, que é igual a 1. O 2 vezes 2, que é igual a 4. Que isso aqui também vai espelhar a minha raiz quadrada de 4, né? Que é 2. Ou seja, já deu para perceber que a raiz de um número que está aqui dentro, né? Raiz de 4, por exemplo,
é você encontrar outro que multiplicando por ele mesmo vai dar exatamente o número que está aqui dentro. Certo? Então, raiz de 4 é 2. Por quê? Porque 2 vezes 2 dá exatamente o 4 que está aqui dentro. E assim você vai fazendo com os outros. 3 vezes 3, que dá 9. Então, a raiz de 9 é 3. Por quê? Porque 3 vezes 3 dá exatamente o número que está dentro, que é o 9. E você vai fazendo isso. E é importante que você esteja com isso na ponta da língua, até pelo menos tabuada do 10, né? Que vai ser aí raiz de 100, que dá 10. Ou seja, qualquer raiz aí que surgir dentro dessa tabuada até o 100, dá para você aí de cabeça já responder, certo? Aí você percebe aqui, ó, que do 1, a raiz do 1 pulou para a raiz do 4. Significa dizer que a raiz do 2, a raiz do 3, essas duas raízes aqui, não existe de forma exata. Ela é inexata. Ela existe, mas não tem o valor exato. Então, muitas vezes a gente não considera elas como raiz, né, exata, como um número natural ou real, né, inteiro, aliás. Então, o que é que a gente faz? Quando elas não tiverem essas raízes, tipo raiz de 2, raiz de 3, aí vem a raiz de 5, ó. Raiz de 5 também não tem, a raiz de 6, a de 7, a de 8. Essas raízes que não tem, vai dar tudo números que não são exatos, certo? Então, através dessas observações aqui na tabuada, a gente pode resolver essas raízes que apareceram aqui, ó, apareceu raiz de 441, pode resolver por dois jeitos. Um deles é o método da decomposição, que vai ser o seguinte: você pega o número 441, começa a fatorar ele e no final você consegue encontrar essa raiz. É um processo mais demorado. E aí eu trago, né, na primeira atividade para vocês e agora na avaliação bimestral, eu trago o que a gente chama aqui de truque ninja. Ou seja, você consegue encontrar as raízes sem passar por esse processo aqui de decomposição. Como a gente faz isso, professor? Olha só. Você tem aqui o ninja, na verdade, né? Ele corta um desses números aqui. Geralmente é sempre o penúltimo número. Cortou o 4. E tudo isso tem uma explicação matemática. Mas para a gente absorver essa questão desse truque ninja, a gente corta sempre o penúltimo número. Aí vai sobrar dois números. Vai sobrar o 1 e vai sobrar o 4. Esses dois números, você tira a raiz dele, raiz quadrada de 4, e tira também a raiz quadrada de 1. A raiz de 4 a gente já sabe aqui, ó. Deu 2. E a raiz de 1 dá 1. Esse 21 aqui eu coloco aqui desse lado, porque ele é um forte candidato aí para ser a raiz do 441. O que é que eu faço para descobrir? Repito o primeiro número, que é o 2, e o segundo número eu completo até chegar em 10. Ou seja, eu já tenho 1, para chegar em 10 falta 9. Ou seja, eu tenho dois números aqui que servem como possível raiz quadrada do 441. O que é que eu faço agora para saber qual realmente é? Você pode pegar o 21 e multiplicar por ele mesmo, ou o 29 e multiplicar por ele mesmo, como a gente fez aqui na tabuada, e ver se vai dar o número que está aqui dentro. Se der, esse número vai ser a raiz. Mas se for uma pessoa que não gosta muito de fazer conta, então o que é que a gente faz? Pega e faz uma conta mais simples. Escolhe esse 2 aqui, multiplica pelo sucessor dele, que é o 3, né? Depois de 2 vem o 3. E aí eu sei que 2 vezes 3 dá 6. Eu encontro aqui um número que vai servir como referência com o primeiro número da raiz, que é o 4. E aí a gente pergunta se o 4 é maior ou menor do que o 6. Você sempre pergunta para o primeiro número da raiz.
4 é maior ou menor do que o 6? Nesse caso aqui, é É menor. menor. Maior, Então, menor. se é menor, eu escolho o número para ser a raiz, o número menor. Ou seja, o 21. Eu tenho 21 e 29. O número menor é o 21. Então, ele vai ser a raiz de 441. Então, eu tenho aqui, ó, raiz de 441 vai ser o número 21. Entendido como é que encontra as raízes? Sim, sim. Fazendo esse mesmo procedimento com o truque ninja, aliás, com a próxima raiz, né? Que é a raiz de 256, usando também o truque ninja para fazer isso aí, a gente vai ter o seguinte, ó. Vamos só lembrar aqui, raiz quadrada de 441, a gente viu que dá 21. E agora a gente vai encontrar pelo truque ninja a raiz de 256. O que é que a gente vai fazer? Cancelar quem? Cortar quem? Penúltimo número, que nesse caso aqui é o 5. Sobra dois números, sobra o 6 e sobra o 2. Vamos tirar a raiz quadrada deles dois. Raiz de 2 e raiz de 6. Professor, agora pegou, porque não tem raiz de 6. Pela tabuada a gente viu que não tem raiz de 6. E também não tem raiz de 2. O que é que a gente faz? Olha só, nesse número que está aqui do lado direito, você esquece a raiz e simplesmente repete. Você pode fazer isso toda vez que não existir a raiz do número, uma raiz exata, né? Então, não existe a raiz do 6 de forma exata, então repetir o 6. Mas no outro número, eu preciso encontrar uma raiz, mesmo que ele não tenha, eu tenho que encontrar uma raiz próxima a ele. Né? Não pode ultrapassar, mas tem que ser bem próxima a ele. Ou seja, não tem raiz de 2, mas tem a raiz próxima dele, que é a raiz de 1, que vai ter o resultado 1. Esse 1 eu coloco aqui. Então vai ficar, ó, eu repito 1, e o 6 eu completo até chegar em 10, falta 4. Então, um desses dois aqui vai ser a nossa raiz de 256. O que é que eu faço? Pego o 1, multiplico pelo sucessor dele, que é 2, vai dar 2. E esse número eu vou comparar com o primeiro número da raiz, que também é 2. Então, quando forem números iguais, ou seja, quando você fizer a comparação, não descobrir se é maior ou menor, se eles forem iguais, aí você escolhe o maior. Pode conferir aí que vai dar certinho que a raiz de 256 vai ser igual a 16. Certo? Então, para dar o resultado final dessa questão, basta você somar a raiz de 441 mais a raiz de 256. Ou seja, fazendo uma continha aqui de mais, ó, 1 mais 6 dá 7 e 2 mais 1 dá 3. Então, a resposta aí é justamente o 37. Ficou claro? Deu para entender? Sim, muito claro ficou. Pronto, então a gente vai aí para a próxima questão, que aí já entra na parte da segunda atividade daquelas que eu postei no grupo para vocês, certo? Então, é uma atividade que vai envolver porcentagem e juros simples, certo? Nas próximas aulas a gente vai começar a estudar e responder os juros compostos, certo? Mas nessa, para avaliação presencial, a gente começou a estudar as porcentagens e os juros simples. Então vamos ler aqui para ver o que é que tem nessa questão, né? Bom, na questão diz o seguinte: se em um ônibus de 40 lugares há 24 passageiros sentados, qual é a porcentagem de lugares vazios? Olha só, eu gosto de fazer nessa questão uma regrinha de 3. Uma regrinha de 3 é quando a gente faz a ligação entre os valores. Ou seja, se um ônibus de 40 lugares, ou seja, 40 lugares,
é o total que um ônibus suporta em quantidade de pessoas, né? Sentadas. Então, tá aqui. 40 lugares equivale à totalidade. Na totalidade, a gente chama de 100%. Toda vez que você vê que uma coisa está completa, é porque ela está 100% cheia. No caso aqui, 40 lugares é o total de assentos que tem no ônibus. Então, o total é sempre o 100%. E aí ele quer saber, ele diz o seguinte, ó, há 24 passageiros sentados. Ou seja, desses 40 lugares, tem 24 passageiros sentados. Que eu não sei qual é a porcentagem, mas eu posso descobrir. Ou seja, quantos por cento das pessoas estão sentadas nesse ônibus? A gente faz uma regrinha de 3 fazendo isso. Ó. O 24 é multiplicar com 100 e o 40 multiplica com x. 40 vezes x vai ficar 40x. E 24 vezes 100 vai ficar multiplicando aqui 24 vezes 100. Fazendo as contas, né, o 40 está multiplicando, eu passo ele para o outro lado dividindo. Então vai ficar 24 vezes 100 dividido por 40. Eu só podia fazer as contas logo aqui em cima? Poderia, certo? No meu caso, eu gosto de fazer tudo no final, porque às vezes dá para simplificar. Né? Por exemplo, aqui, esse zero eu posso simplificar com esse aqui. E aí vai ficar, sobrar 10 vezes 24, que vai dar 240, dividido por 4. E fazendo essas contas aí, vai dar exatamente 60%. Mas isso aqui é 60%, representa pessoas sentadas. Né? E o que é que ele está querendo, professor? Qual é a porcentagem de lugares vazios? Ou seja, 60% estão sentadas. Então, sobra aí 40% para os lugares vazios. Certo? Então, a resposta correta é 40%. Tinha 60% aqui na resposta, eu podia confundir, certo? E muita gente marcou 60%, mas na verdade ele queria era saber os lugares vazios. E esse que a gente calculou aqui foi justamente as pessoas sentadas, né? A quantidade de pessoas que estavam sentadas. Ficou claro? Ficou, e essa daí eu acho que foi uma das melhores aí. Uhum. Essa daí eu ainda passei um tempinho para responder, mas deixou bem claro isso aí também. Pronto, beleza. E a gente vai para a última questão, que é a questão de juros. Né? Juros simples. Na verdade, a gente, no cotidiano hoje, a gente trabalha com juros compostos, mas para entender os compostos, a gente primeiro passa aí a entender os juros simples. E aí a questão diz o seguinte, ó, o capital de, aí você tem aqui, R$ 530 foi aplicado a uma taxa de juros simples de 3% ao mês. Essas informações é bom a gente anotar. Capital é 530. Aí vem aqui a taxa, né? Ele fala da taxa. A taxa a gente representa por I. Ele diz que é 3% ao mês. Aí pergunta, qual será o valor montante? Você quer saber qual o valor final, o valor montante, né? Eu não sei ainda, ele quer saber, então coloca um ponto de interrogação aqui. Após 5 meses. 5 meses está se referindo ao tempo, né? Ao tempo que essa grana aí está sendo emprestada a juros simples. Então foi 5 meses. Quando a gente anota esses dados aqui, ó, a gente observa, aliás, tem que observar uma coisa importante. Temos que olhar para a taxa e para o tempo. Por quê? Porque as duas, ela tem que estar na mesma unidade de medida.
Ou seja, significa dizer que se o tempo aqui tiver em anos, a taxa também tem que estar em anos, certo? Se aqui a taxa tiver em dias, o tempo também tem que estar em dias, certo? Uma anda junto com a outra, combina aí as mesmas unidades, certo? Então tem que observar isso. Nesse caso aqui, a gente não deve se preocupar, por quê? Porque a taxa está em meses e o tempo também está em meses, certo? Então, o que a gente deve se preocupar é somente em colocar na fórmula, né? A gente estudou na aula, eu acredito que eu postei lá os vídeos, né? Tem um vídeo lá no YouTube, no final eu vou postar lá na turma o link da playlist que eu preparei só para o terceiro ano. Então, a gente viu que capital, na verdade, é o valor inicial, ou seja, o valor em dinheiro que está sendo emprestado, certo? A gente viu que o I representa a taxa de juros. Ela tanto representa a taxa de juros simples, quando está falando de juros simples, como de composto, quando a gente está num exercício falando de composto, certo? Tem a taxa de juros. Esse M a gente viu que é o montante, ou seja, é o valor final, depois dos juros aplicados. E a gente tem aqui o J, que representa juros, certo? A gente tinha também uma fórmula inicial, que era dos juros, que era capital vezes I vezes o tempo. E essa fórmula, a gente também tinha outra, que era a fórmula do montante, que a gente juntava o capital inicial mais os juros. Essas duas fórmulas aqui, nos nossos estudos, foi transformada numa só, que foi essa aqui, ó. Montante vai ser capital vezes 1 mais I elevado a T. Essa foi a nosso estudo que chegou a essa fórmula aí de juros simples. Aí o que é que a gente vai fazer agora, professor? A gente vai pegar os valores que a gente tem e vai substituir exatamente nessa fórmula aí que a gente tem, que a gente encontrou, na verdade. Então, fazendo isso, vou dar a corzinha aqui do lápis. O montante é o que ele está querendo, ó. É aqui, ó, montante. Qual será o valor do montante? Então, é o que ele está querendo. Então, não precisa colocar nenhum valor. Mas no capital, eu tenho aqui um valor de 530. Eu vou colocar aqui 530. Esse capital vai multiplicar por 1 mais a taxa. Aí lembrando aqui, ó, que a taxa ela está em porcentagem. A gente transforma isso aqui para um número que a gente possa fazer as contas, né? Porcentagem, quando está com esse simples, a gente não consegue somar com o número inteiro. Então a gente pega, transforma essa porcentagem em uma fração, substituindo esse símbolo de porcentagem por 100. Então fica 3 sobre 100, que na verdade vai dar 0,03. Certo? Quando a gente divide alguma coisa por 100, ó, abrindo um parênteses aqui, 3 dividido por 100, a gente coloca o 3 e volta a vírgula duas casas, porque tem dois zeros aqui, ó, no 100. Se tivesse 1000, a gente ia voltar três casas, certo? Como está dividindo por 100, a gente vai pegar a vírgula e andar duas casas para trás. Uma, duas. Coloca um zero aqui. Fica 0,03. Então, esses são os valores que a gente colocar na fórmula. Eu já vou colocar direto o 0,03. E ainda por cima, isso aqui está elevado ao tempo, que é 5 meses. Certo? Então, fazendo essas contas aí,
a gente vai ter 530 vezes 1 mais 0,03 vai ficar exatamente 1,03. Tudo isso aqui está elevado a 5. Deixa eu fazer uma continha aqui para pagar essa outra parte. Aí você aqui fazendo essa multiplicação, vou colocar isso aqui, gente. Essa conta aqui, ó, para a gente entender, colocar aqui em cima. Continuação. Vai ficar 530 vezes. A multiplicação de 1,03 elevado a 5 vai dar 1,15 aproximadamente. Certo? Vou colocar aqui 1,16 porque chegou bem próximo aí de completar o 16. Então, por arredondamento, vai ficar 1,16. Tudo isso aqui, 530 multiplicado por 1,16, vai resultar no número 600. 610. Aproximadamente, viu? Não dá exato, não. Então, a resposta que a gente ia marcar aqui, que chegou mais próximo, foi o 609. Ou seja, essa questão a gente usar uma fórmula só, né, para resolver o problema. A gente, na verdade, fez uma revisão aqui, juntando essas duas fórmulas, transformando nessa aqui, mas, na verdade, se for direto, a gente vai utilizar essa única fórmula para tudo que envolver o juros simples. Com essa fórmula aqui, a gente consegue aplicar os valores que a gente obteve no exercício e resolver todo o problema. Certo? Eu pergunto aí a Gabriel, que está na aula, se deu para entender, se ficou claro essa questão. Ficou tranquilo, Gabriel? Deu para entender? Certo. Por mensagem aqui. Então, a gente finaliza aí essa aula, né, que foi, na verdade, a correção da avaliação bimestral. Vou postar aqui no grupo para que os alunos que não fizeram, né, ou, aliás, que fizeram essa avaliação bimestral e tiveram as dúvidas, possam tirar, certo? E já aproveito para lembrar a todos que estão faltando atividade que corra, porque o bimestre já fechou. A gente está aguardando somente vocês enviarem as atividades que estão pendentes para que a gente possa fechar aí as notas, né, e o bimestre aí com as médias de vocês. Certo? Então, até a próxima aula.